Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Daniel da RoboBolsa. Vamos para mais uma aula aqui super importante, uma aula teórica, mas extremamente importante para você operar. Assista essa aula muito com atenção, porque pode mudar totalmente o seu trade, pode mudar o seu modo de operar, pode mudar a sua vida como um todo. Então é muito importante. Eu vou mostrar para vocês aqui minha experiência como trader, e faz mais de 10 anos que eu estou no mercado. Eu já passei por tudo que você possa imaginar. Eu já contar um pouquinho aqui do que eu já passei, né? Lá para 2007, 2006 que eu comecei a interessar em investimentos. Então eu coloquei inicialmente, que todo mundo dizia, coloque em fundo de investimento. Então naquela época eu coloquei em fundo de investimento meu dinheiro, rendeu bem. Depois eu fui para o mercado financeiro e eu operei tudo que você imaginar. Operei ações, derivativos, opções, tá? Então opções, eu fiquei muito tempo em opções, é muito bacana, opções, dá para rentabilizar muito bem o seu dinheiro, é muito bacana, mas é muito arriscado também, pode ser muito alavancado. Sou daquela época lá que a corretagem para você entrar no mercado era R$15 para entrar, mais R$15 para sair também. Eu operava ações, né? Eu lembro na época lá que os softwares eram muito ruins. Também operei antes disso Forex. Então Forex é um mercado muito bacana. Tem muita coisa boa, muita coisa ruim, né? O mercado 24 horas também. Então às vezes eu ficava de madrugada operando manualmente. Então com essa estratégia que a gente usa hoje no robô, eu já sabia dela no Forex. A gente já operava, né? Eu fazia isso. Eu tenho um robô parecido, assim, menos evoluído com o nosso robô que a gente tem aqui. E eu fazia alguns trades lá, ficava doido, porque eu já tirei num dia 7% de lucro. E aí é diferente do Forex, porque é um mercado internacional, 24 horas, tem horários específicos também melhores, igual nossa bolsa aqui no Brasil. Então eu vim desse mercado, eu usei muitas plataformas, gosto muito do MetaTrader, né? Por ele ser leve, fácil de mexer. Vem lá do Forex, do MetaTrader 4, né? O MetaTrader 5 já tem mais de 10 anos aí, então é muito evoluído, né? O MetaTrader é muito bem feito e as pessoas usam muito para robô. Eu creio que ele seja o mais usado no mundo para operar com robô. Então eu trabalhei bastante com MetaTrader, aprendi bastante, perdi muito dinheiro para aprender. Eu fui ter lucro depois aí de uns 2 anos que eu comecei a ganhar dinheiro realmente, tá? Então a curva de aprendizado para quem está operando manual, ela pode demorar. Então mas hoje eu prefiro infinitamente melhor o robô, porque ele tira aquela coisa da ansiedade, do aspecto emocional. Você configura e deixa ele rodar. Eu vou falar tudo isso nessa aula de como que você performa mais. Então eu considero aí que já tem bastante tempo de mercado. Tem muita gente aí que agora teve um boom aí nos últimos anos, que vai para o mercado financeiro. Naquela época aí tinha 500 mil pessoas, nem 500 mil pessoas no mercado, e agora tem mais de 3 milhões de pessoas indo para o mercado financeiro. Então popularizou bastante, tem muita ferramenta, tem muita gente também picareta no mercado, vende coisas aí que promessas, né? Então a gente não faz também aqui uma promessa exorbitante, você vai ficar rico, não é nada disso. Mas você pode ter uma boa renda, você pode viver disso e pode ir acumulando seu dinheiro aos poucos, tá? Então muita gente consegue, então eu acho que você também pode conseguir. Então essa aula de hoje é para você entender bastante sobre a psicologia do trader, são coisas na prática, não é alguma coisa que eu li em algum livro. Existem livros desse assunto, mas eu vou falar aqui coisa que eu aprendi, coisa que funciona, coisas que eu vejo nos clientes, tá? Coisas que realmente dá certo. Então a gente vai falar vários tópicos aqui hoje para você aí melhorar o seu trade, tá certo? Então falando um pouco ali também da história, eu comecei nos últimos anos a aprimorar. Eu sempre quis aí trabalhar com robô,
porque o robô ele tem várias vantagens, né? Você pode também fazer outra coisa da sua vida, você pode trabalhar, você pode deixar lá no cloud sua máquina rodando, ele traz lucratividade, né? Até no Forex também, que é 24 horas, imagina, né? Não dá para operar, né? 24 horas, manual. Então você deixa lá também ligado. Então tem várias formas aí de operar com robô que eu julgo excelente, que na maioria das vezes a gente vê estatisticamente dá mais lucro do que operar manualmente. Porque manualmente requer uma dedicação muito grande, ficar na frente do computador, você vai ficar irritado se você não entrar, você entra de qualquer jeito. Tudo isso eu já passei, porque muitas épocas, né, vários meses, eu fui ali operando manualmente, vivendo disso, aí de repente tem mês que perde, e tinha uma coisa assim de ganhar muito e também perder. Então, somente com o robô, no meu jeito de operar, claro, né, do meu sucesso é mais com o robô, porque ele te dá constância, né? É muito constante o resultado do robô, você trabalhando certinho, operando corretamente. Então vamos aqui para os conceitos, tá? Para você operar melhor com a gente. Então, primeira coisa, né? Você tem que saber. Do lado esquerdo aqui, a gente mostrou aqui, ó, o porquê que você está operando, né, na bolsa de valores ou com robô. Então, assim, primeiro, qual que é o seu objetivo? Tá? Então, é assim, tem vários tipos de clientes, tem vários objetivos que você pode ter. Então, pensa um pouco aqui, eu vou falar dessas características. Tem gente que vai com uma renda extra, tem gente que tem um trabalho, tem lá um salário bacana, aí, sobrou um dinheiro aqui, eu quero rentabilizar ele. Então, é bacana, legal. Então, vamos supor, o cara tem lá, ele tem um salário lá de 3 mil reais, 5 mil reais. Aí ele guardou lá 3 mil reais, 5 mil reais. Ok, aí ele quer rentabilizar mais seu dinheiro do que uma renda fixa, que hoje dá por ano 2,5%, por exemplo. Tá? Então a renda fixa está muito baixa, diferente de alguns anos atrás que estava 10%, 12% no ano, dava 1% por mês, agora não dá nada, dá 0, alguma coisa, dá muito pouco. Então, você pode vir com essa ideia de rentabilizar um pouco mais. Então o cara ali, por exemplo, tem 10 mil reais, de repente no mês ele tira ali 500 reais a mais. Nossa, é fenomenal. 5%, dá para fazer? Claro que dá para fazer. Dá para fazer às vezes isso em um dia. A gente não pode prometer, mas dá para fazer. Eu mesmo faço, muitas das vezes. E tem gente que faz também, tem nossos clientes que fazem. Tá? Não é todo dia? Claro que não. Tem dia que também você pode perder. Porque tem gente que acha, então você ganha 5% por dia, se eu fizer uma conta aqui, você em 10 anos está bilionário. Não é assim. Porque o dinheiro, quando o volume é maior também, você está operando com 10 milhões, é diferente de você operar com 10 mil reais. Então o mercado é diferente, né? Você tem que alavancar mais, tem que entrar com mais dinheiro, tem que ver liquidez de mercado, uma série de coisas. Então o dinheiro, quanto maior o dinheiro você tenha, mais difícil você um pouco operar, é mais difícil para ter uma rentabilidade maior, tá certo? Mas a gente vê de tudo aqui dos nossos clientes. Tem gente que com R$ 1.000 consegue fazer ali num dia R$ 300, muito difícil eu considero fazer isso, mas é possível. A gente tem pessoas que já mostrou resultado, a gente tem grupos aí na nossa comunidade que mostra resultado e realmente mostra isso. Tem gente que com R$ 1.000, 15 dias dobrou o valor. É possível, mas a dedicação dessa pessoa tem que ser muito grande, porque tem que configurar o robô de acordo com o mercado, tem que ficar mudando a configuração, às vezes ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, que eu sugiro no máximo, para você alterar, e porque o mercado ele pode ir modificando, tá? Então tem essa possibilidade, tá? Mas isso não é uma regra geral, vou ganhar 5%, 10% ao dia. Isso é ganância demais, toma cuidado, vou falar disso também. Então, qual é o seu objetivo inicial? Uma renda extra? É você pegar e ganhar, por exemplo, você tem 10 mil reais guardado, você vai ganhar numa renda fixa, você vai ganhar com 10 mil, por exemplo, 0,5%, você vai ganhar R$ 50, né? Muito pouco, né? Então a rentabilidade é muito baixa. Com um robô, mesmo pagando a mensalidade,
você fazendo tudo certo, você pode rentabilizar mais 5%, 10%, tudo depende da sua dedicação. Então, pode ser isso, ok, pode trabalhar assim e fazer um bom dinheiro aí também de renda extra. Agora, outras possibilidades, você pode rentabilizar muito mais que outros investimentos. Então, por exemplo, tem gente que tem um investimento em fundos de investimento que dá ali, por exemplo, 10% no ano, 15%, cada vez mais difícil, né? Porque a taxa Selic, os juros no Brasil está menor, então investimento de tesouro direto, essas coisas estão menores do que há 10 anos atrás, por exemplo, você podia pegar 20% no ano no CDI, numa letra de crédito, por exemplo, no LCA, LCI. Então, você poderia pegar um pré-fixado, colocar 5 anos lá de pré-fixado e tirar 20% ao ano. Isso é muito difícil ocorrer agora. Eu acho que é quase impossível. Então, tem gente que ganhava isso há muitos anos atrás e aí agora não consegue. Então, fala, não, eu quero algo melhor. O robô pode te ajudar a fazer isso, a ter uma rentabilidade maior do que qualquer outro fundo aí de investimento. Eu acho que é possível sim, né, atingir um grande resultado. Claro, o robô você tem que dedicar um pouco bem mais do que um fundo que você só deixa o dinheiro lá, um assessor. Então tem essa dedicação. Quando você tem uma dedicação, você tem a possibilidade de ganhar muito mais. Então é meio proporcional, né? Às vezes é proporcional, né? Porque tem gente que se vier com conceitos errados, pode ser que também dê errado, perca dinheiro, né? Mas tudo isso eu falo nas nossas videoaulas, como fazer o passo a passo, e é muito difícil perder quem faz tudo certinho, quem segue o passo a passo. Então, você pode rentabilizar mais que outros investimentos, você pode ter esse objetivo, diversificar. Você tem lá um dinheiro, tem 100 mil reais, vou botar 20 mil reais no robô, ótimo, excelente. Pode ser que esse 20 mil reais tenha uma lucratividade muito maior no robô do que os 80 mil numa renda fixa ou até num fundo de investimento. Pode acontecer, eu acho até fácil isso acontecer. Tá? Agora, tem outras pessoas que querem viver disso, tá? Mas o viver disso, toma muito cuidado, porque tem alguns problemas que podem ocorrer quem quer viver disso. Eu vou contar aqui para você. A pessoa, por exemplo, eu coloquei ali, sai do trabalho, né, tem o dinheiro. Então ela quer sair do trabalho, ela não aguenta mais trabalhar com aquilo. Ela pode, e tem de todos os valores, tá, que eu já vi de cliente. Tem cliente que ganha salário mínimo, né, 1.000 e alguma coisa, e tem cliente que ganha muito mais de 10 mil reais, muito mais, e quer viver disso. Então, claro que a pessoa quer, no mínimo, ter a mesma renda do que está no trabalho, né? Então ela quer tirar essa renda, tá? Então tem gente que consegue sim, tem gente que dedica o final de semana ao método, a estudar, a fazer backtest, para achar melhores configurações e durante a semana deixa ligado e vai trabalhar com outra coisa. Isso eu acho ótimo, tá? Isso eu acho excelente e eu indico isso. Trabalhe um pouco final de semana nisso para você fazer aí durante a semana corretamente no pregão. E tem gente que reclama, eu vou fazer isso, mas eu quero automático. Eu quero algo simples, tá? Mas aí é querer demais, eu acho, né? O cara que quer vir e apertar um botão, copiar a estratégia e acabar com tudo isso. Não, a gente tem grupo para compartilhar as nossas estratégias, nossa comunidade, tem essas opções em nossa comunidade para você ver configurações de outros trades aí que compartilham a configuração. Mas também dá para começar a pegar lá configurações, mas também eu acho interessante você entender como funciona o robô para você poder otimizar, melhorar e fazer do seu jeito, tá? Porque quem copia uma configuração não sabe o que está fazendo. De repente toma um stop e não sabe daquele stop, não sabe nem quanto que é o stop. Eu já vi isso. Isso é muito absurdo, né? Você tem que ter preciosismo com seu dinheiro. Seu dinheiro é suado, ele é trabalhado, é complicado, né? A gente não ganha dinheiro fácil assim. A gente aqui pode ter uma boa rentabilidade, mas você tem que trazer um dinheiro para o seu robô, para a sua corretora, e da onde vem esse dinheiro? De algum trabalho que pode não ter sido fácil para você. A maioria das pessoas são assim.
né? Quem tem dinheiro aí para jogar fora e rasgar? Não dá, né? Então, você tem que pensar muito bem nas configurações, no stop, no risco e tudo mais que eu explico nas aulas. Então, quero viver disso. Você tem algumas coisas assim que eu acho importante saber. Primeiramente, quem quer viver disso costuma ser muito ganancioso. Costuma a chegar e falar que quer o resultado logo. E isso não importa a quantidade de dinheiro que a pessoa tenha, tá? Não importa. Você pode estar falando, mas eu ganho R$2.000. É fácil. Não é fácil e é a mesma dificuldade. Às vezes é a mesma dificuldade para quem ganha 20, 30 mil reais por mês. A pessoa tem um padrão de vida alto, ela tem essa dificuldade de rentabilizar o dinheiro. Às vezes ela não tem lá 100 mil, 200 mil para investir no robô. Ela vai ter 40, 50 mil. Quem ganha R$2.000 vai ter 2, 3 mil reais para investir. Então tem de tudo que eu já vi de cliente, tá? Então eu vou explicando aqui as diferenças. Quem tem mais dinheiro tem a possibilidade de tomar mais stop. Contudo, vai alavancar mais, tem a tendência de alavancar mais. Isso é um problema, porque o cara que tem lá 40 mil reais, ele vai lá, eu posso perder 5 mil reais aqui. Aí ele perde 5 mil num dia, perde 5 mil no outro. Pronto, já foi 10 mil reais, já foi boa parte do capital, é muito dinheiro. Para quem tem 2 mil reais, é a mesma coisa. O cara põe um stop ali de 500 reais, perdeu ali um quarto do dinheiro. Então é muito também. Então é meio que proporcional, tá certo? Então a pessoa que quer viver disso, o que você tem que fazer? Você tem que começar, como eu falo para todo mundo, lentamente. Você pode começar no primeiro mês, você fala, eu tirei 3%, 5% no mês. O que é importante também ressaltar a porcentagem que eu falo aqui de ganho. Então, se você ganhou, tem cliente aqui que no primeiro dia ganha 3%, mas aí, por exemplo, ele tem R$1.000, ganhou 3%, é R$30. Aí é pouco, né, o volume de dinheiro, mas pensa na porcentagem, é exorbitante, 3% num dia, mesmo pagando taxa e tudo, você ganhar 3%, é mais que a renda fixa do ano inteiro. Você tem que levar em consideração disso. Agora, você está trabalhando, tem gente que fala, mas eu estou trabalhando nisso, então eu tenho que ganhar mais. Correto, eu também acho. Você tem que ganhar pela sua dedicação maior ao projeto, né? Então, por isso que dá para tirar uma porcentagem muito maior do que outras coisas, como fundos, por exemplo. Então, mas viver disso requer um passo a passo. O que eu indico para você? Começar tirando uma porcentagem baixa, né, no começo do mês. Você tem que, assim, cuidado com aquela meta, eu tenho uma meta diária, ok. Você pode ter sua meta diária, mas tem dia que também toma stop. Então você tem que, na verdade, o que eu acho melhor é você ter uma meta no mês. Falar, eu quero ganhar tanto no mês. Tá? Então, por dia, que é 22 pregões geralmente no mês, você tem que ganhar tanto. Tá? Então, eu vou ganhar R$500 por dia, ok. Mas tem dia que você vai tomar stop. Então, aí eu vou ganhar R$500 por dia. Então, vai dar, por exemplo, 10 mil, 12 mil, 11 mil por mês. Né? 22 pregões. Então, de repente você toma um stop de R$2.000. Ok, 9 mil, ok, um bom dinheiro. Né? Mas sua meta é 11 mil. Não pode se abalar. A gente tem que continuar em frente. Então, demora alguns meses para você entender isso. Porque tem mês que realmente é excelente. Tem vários dias que são excelentes. E tem mês que não é excelente. Tem mês que, por exemplo, você tem rolagem, né, do mini índice. Não é bom operar na rolagem, que é mais forte o dia. Rolagem do dólar, tomar cuidado. Tem o payroll, tem notícia, né, como payroll, algumas coisas assim, que pode o mercado ser mais forte, você tomar um stop ou então não operar naquele dia. Então toma cuidado com essa meta diária. Tem gente que chega para mim e fala assim, eu quero R$100 por dia. Aí você vai ter uns 2.200 então por mês. Só que aí o cara veio, quanto você tem? R$1.000 para investir. Pensa bem, uma pessoa que com R$1.000 faz R$100 por dia, 10% por dia. Extremamente absurdo, né? É uma coisa extraordinária. Não vou falar que não dá para fazer, mas é muito complicado fazer isso. Então você imagina, tem R$100.000, você vai fazer 10 mil por dia? Então a proporção é muito, muito grande. Então toma cuidado com isso. Tem que ser realista. Isso eu falo nas aulas também.
e como fazer isso, né? Como gerenciar melhor isso. Mas basicamente, se você consegue às vezes 5%, 7% no dia, é espetacular. Eu já consegui 10% no dia ou mais. É espetacular. Só que a sua agressividade é muito alta. Você pode tomar stop e perder também 10%, 20% da sua conta no dia. Então tudo isso é complicado, tem que parar para pensar. Então viver disso seria começar devagar, você começa ali ganhando com a meta, por exemplo, 3% no mês, 5% no mês, é excelente, já é melhor que qualquer investimento que tem por aí, eu acho. Aí depois você vai aumentando e gerenciando o seu risco. Tá? E tem outras aulas aqui sobre gerenciamento financeiro que a gente fala sobre isso. Então é muito cuidado com isso. Quero viver disso? Cuidado com a ansiedade, com a ganância, porque você põe muito dinheiro, você vai no tudo ou nada. E eu já fiz isso, tá? Eu já quebrei várias contas para poder aprender, para falar tudo isso aqui para vocês. São contas de todos os tamanhos que eu já quebrei. Falei, vou botar R$1.000 para ver. Aí eu ponho R$1.000, quebra a conta, perco lá R$900, R$1.000. Já também saí devendo para a corretora, tá? Isso com operação manual, tá? Isso com robô já aconteceu também, tá? Porque eu tenho algumas contas, né? Então eu faço teste numa conta, opero em outra, tá? Diferente aí do usuário comum. Mas basicamente eu já quebrei tudo quanto é conta de R$20.000. Vou botar 20 mil, ok. Vou botar 10, quebrei, vou botar 20. Aí de 20 mil eu fiz R$50.000, depois perdi tudo, na ganância. Tá? Então acontece. Então eu já fiz de tudo que você imaginar, por isso que eu estou passando esse conhecimento para você não errar. Tá? E eu acredito que você, geralmente, quem opera com a gente, não tem essa disponibilidade financeira. Vou ficar quebrando conta. Já quebrei muita conta. Vou botar agora só 5 mil. Aí quebrava a conta. Aí o cara tá lá com... Eu estou com 40 mil numa conta. Aí eu quebro essa conta. Aí eu venho com o mesmo pensamento. Com uma conta de R$5.000 só. Mas pensando como se tivesse 40. Pronto, tomei um stop ou dois, quebrou minha conta. Então tudo isso eu já vivi. Você não precisa passar por isso. E aí às vezes a gente quer ganhar muito, né? A pessoa que quer viver disso, ela quer ganhar pelo menos o que ela tem de salário, ou então, né, quer ficar rico. Então o cara ganha R$10.000 por mês, ok. Então eu quero tirar R$50.000 no mercado por mês, é possível, mas aí o volume financeiro dele, ele só tem 50 mil. Então ele tem que fazer 100% no primeiro mês? É difícil, né? Complicadíssimo. Então, claro, se o cara tem lá R$3 milhões, fazer 50 mil no mês, mais fácil, é muito palpável. Então, depende da porcentagem. Então, querer viver disso, eu diria para você, faça um plano assim, comece devagar, começa ganhando 3, 5% no mês, dá para fazer, tá? Entender os stops, entender que você vai tomar stop e demora alguns dias para pagar, às vezes, no dia seguinte paga, dependendo da sua estratégia. Às vezes a sua estratégia demora 10 dias para pagar o stop. Ele paga o stop e tem lucro. Mais 10 dias ganhando, você fala 5%, 10%, que seja. Então começa devagar. Depois você vai aumentando a sua exposição, mas também tem uma coisa muito importante. Às vezes, vou te dar um exemplo. Você está com R$1.000, já aconteceu com o cliente. Aí o cara, em um mês, ele fez R$1.000. Aí, nossa, 100% de lucro, né? Aí você acha que você é o melhor do mundo. E aí você fala, vou aumentar a mão para fazer R$2.000 também no mês, para, né, ficar com 4 mil, 100% de lucro, que é muito arriscado, eu considero, né, dependendo da estratégia. Aí a pessoa vai lá, ele arrisca mais. Vamos supor, ele passou o mês inteiro sem tomar stop, aí no próximo ele fala, então tá bom, então meu stop era de R$500, R$300, eu vou aumentar o stop, eu não estou tomando stop. E aí é o grande problema, porque o cara está com R$2.000, ele alavanca mais, dobra o stop, triplica o stop para R$1.000. Aí no dia seguinte que ele faz isso já aconteceu comigo, tá? Vou falar para você, no dia que às vezes você aumenta o seu lote, sua entrada, sua alavancagem, você toma stop no dia que você aumenta. Isso já aconteceu comigo. E é desesperador quando você não sabe o que está fazendo. Porque imagina esse cara está com 2 mil, ganhou 1.000, aí ele aumenta o stop para R$1.000. Ele fala, não toma stop mesmo. Aí ele vai lá, aumenta, perde no dia seguinte R$1.000. Ou seja, um mês de trabalho ele perdeu por causa de um trade. Olha só que coisa ruim, psicologicamente falando. Porque você fala, nossa, eu trabalhei um mês para poder configurar o robô,
tive atenção, fiquei aqui 1 hora no dia, por dia. Tem gente que fica ali 15 minutos só, tem gente que fica final de semana inteira estudando robô, testando, tem isso também, tem de tudo. E aí você vai lá, perdeu toda a renda num stop. E aí depois você, no dia seguinte, aí você fala, vou manter o stop de R$1.000, porque não vai tomar stop de novo. Aí você toma stop de novo, porque é possível acontecer de você tomar um stop num dia, 2 dias seguidos. E aí eu falo para todo mundo, você tem que ter caixa suficiente para poder aguentar os stops, tá? Porque tomar stop 2 dias seguidos, eu já tomei. E às vezes, naquele mês, só aqueles 2 dias seguidos era para tomar stop. E aí como é que fica a sua conta? Você vai quebrar a sua conta? Imagina esse trade de 2.000, perdeu 1.000 no stop, falou, não vou tomar mais stop. Mantém os R$1.000, ou seja, a conta inteira de stop. E até às vezes fica devendo a corretora. Tem corretora que não fecha a posição. Tem corretora com 70% perdendo, fecha a sua posição automaticamente. Às vezes eu falo isso, questão de margem, porque o robô tem que ter margem, óbvio. E aí fecha a sua posição, até iria ganhar às vezes. Mas aí a corretora fecha a sua posição, você sai do trade indignado. E isso também já aconteceu comigo, tá? Aconteceu tudo comigo. Né? Por quê? A gente fala aqui, ó, que eu escrevi o trade esperança. E o que é o trade esperança? Você tem uma conta lá de R$5.000 e põe um robô com stop de R$10.000. Aí pode ser, eu também já fiz isso, como eu digo para você, eu já fiz tudo, você imaginar. Aí eu falo, não, porque aí vão aqui na sorte, porque aí depois de 10 dias ganhando, eu vou fazer um bom dinheiro, eu aguento tomar mais stop. Não, aí depois se você ganhar, automaticamente você vai aumentar o stop, sempre acima da tua conta, até você tomar stop e quebrar sua conta. Por mim, vai por mim que isso acontece. Então aí você tá lá, por exemplo, com R$10.000 com stop de 20. Aí você vai lá, tá operando, ganhou R$5.000 em 3 dias. Você fica doido, né? Então vou aumentar, vou botar, se tô com R$15.000, vou botar o stop de 25.000. Aí num dia que você toma stop, quebra a sua conta, tá? Ou puxa muita margem, aí o mercado iria voltar e você iria ganhar, puxou margem de 15.000, fechou a corretora as tuas operações, e aí você zerou tua conta. Já aconteceu também comigo. Aconteceu tudo comigo. Então eu já fiz, porque a gente quer ganhar rápido. A gente vê que está ganhando uma porcentagem boa, a gente quer aumentar. Então eu aprendi a duras penas aí que isso não se faz. Você tem que aguentar stop, você tem que aguentar, se for um gerenciamento bom, uns 5 stops seria bom você aguentar. Se você tem pouco dinheiro, você tem que estudar bastante uma configuração para ter um risco menor. Então você tem lá R$1.000, você pode estudar configurações para ganhar ali no dia 50, R$30. Passou, vamos supor, você está ganhando R$50 no dia, 10 dias, R$500, imagina, 50%. Seria fenomenal. Claro que um dinheiro maior não seria a mesma proporção, mas aparecem pessoas assim com pouco dinheiro que aí tem que trabalhar bem esse risco aí. Tem gente também que tem muito dinheiro e começa com um dinheiro pequeno para testar o robô também. O cara tem lá R$100.000, aí ele começa com R$2.000 para testar o robô. Tem isso também, eu acho legal, eu acho cauteloso, bacana, para poder você entender o robô na prática, porque você pode operar com a gente na conta demo quanto tempo você quiser, mas na conta real é outros 500. A gente tem a psicologia aqui trabalhando com a gente, né? A emoção trabalhando com a gente. Sair do trabalho, tem o dinheiro disponível, tem isso também. A gente tem cliente assim, peguei uma rescisão, R$50.000, eu quero viver disso. E eu ganhava assim, R$5.000, eu tô com uma rescisão de 5.000, de 50.000, então eu quero tirar 5.000 por mês. Cuidado, porque como eu falei, você está com 50.000, quer tirar 5 por mês, é 10%. É uma rentabilidade muito alta, né? Boa, alta, dá para fazer, tá? Dá para fazer, é possível fazer. Né? Lembre-se da porcentagem. 10% no mês é muito alto, é muito bom. Dá para fazer, porque eu já fiz e faço. Então é até mais. Mas tem que dedicar bastante. Só que aí o cara que está no primeiro mês desesperado por dinheiro, ele pode cometer erro. Ele vai alavancar demais. Ele põe stop de R$30.000 e tem a conta de 50. Se ele fizer tudo errado e tomar stop. E se acontecer uma catástrofe?
E aí no mundo pode acontecer o mercado disparar para um lado e pegar seus stops. Pode acontecer. Então você tem que calcular bem, ver as videoaulas para entender as suas perdas. Mas toma cuidado, mesmo que você tenha esse objetivo, você saiu, tem uma rescisão, eu diria para você, ainda assim, não ter o objetivo no primeiro mês, nos primeiros meses, do mesmo salário que você tem. Muito cuidado. Você tem lá 50 mil reais, quer ganhar 5 mil, se você no próximo mês, com o robô, no primeiro mês, ganhar 1.500 reais, 2.000 reais, está excelente o seu resultado. Está ganhando ali 5%, por exemplo. Está excelente o seu resultado. Então você tem que pensar nisso, na porcentagem, no resultado que você está trazendo, na consistência também que você está trazendo. O que não pode acontecer também, por isso que eu sugiro sempre ir para a conta demo, né, para testar bastante, é você estar lá, 50 mil, aí você tomou um stop de 5 mil reais, aí você para, você desacredita, você fala que não funciona. Não, às vezes aquele dia foi o dia de tomar stop. Então, como já falei, tem que ter a possibilidade de alguns stops calculados e pequenos. Por quê? No mercado, você tem que acostumar com o dinheiro. Então, você tem que operar pequeno para depois ir subindo. Isso é fato, se acostumar. Então, por exemplo, tem gente que vem operando ali, começa com um contrato, depois põe mais um, aí dobra depois, tem poucas reentradas e fica com exposição ali de 6 contratos, por exemplo. O cara está acostumado com aquilo ali, aí ele acaba ganhando ali por dia 50 reais, 100 reais, 30 reais. Então isso é normal aí, por exemplo, nessa exposição. Pode ser que até ganhe um pouco mais, 200, depende da estratégia. Só que o que acontece? Ele está acostumado a ganhar esse dinheiro, mas não está acostumado, por exemplo, a tomar um stop de 2.000 reais, 3.000 reais, 5.000 reais. Então acontece que ele acaba, tem que fazer o passo a passo para poder crescer. Ele acaba aumentando a mão de repente e acaba, por exemplo, pode tomar algum stop. Isso é muito prejudicial. Então o que a gente sugere? É que cresça também muito gradativo. Tem que crescer devagar para você poder acostumar com o seu dinheiro. Então, por exemplo, tem gente que fala, olha, eu vou alavancar um robô ou colocar mais robôs? Eu acho bem melhor você colocar mais robôs, tá? Numa conta Red, eu explico aqui nas aulas que você pode usar quantos robôs você quiser na conta Red. Então é melhor você colocar 2 robôs que ganhem 100, 200 reais por dia cada um, do que um robô que vai ganhar 600 reais. Por quê? Você diversifica um pouco, você faz uma média melhor dos resultados. Pode ser que, por exemplo, um robô tome stop, exemplo, um robô tome stop de 1.000 reais, outros 2 robôs vai ganhar 400, 500 reais no dia, ele vai tirar a sua perda, tá? Então, ele vai te ajudar a poder fazer uma média melhor das suas perdas, né? Se você tem essa possibilidade de usar mais de um robô, é muito bom, porque ele, né, vai tirar aquele stop, por exemplo, ali de um outro robô. Às vezes você toma stop em um robô, aí você tem 5 robôs a mais, aí você paga esse stop mais rápido, às vezes no mesmo dia, demora às vezes 1 ou 2 dias, fica mais rápido para você operar. Então essa também é uma estratégia. Só que aquelas pessoas, tem pessoas que costumam alavancar mais, tá? Então, como eu disse, você pode tomar um stop no dia seguinte que você alavanca. Então tem que ter essa consciência, tá? Eu já contei uma história num vídeo aqui, falando de como que eu cresci rápido uma conta. Então, por exemplo, tinha uma conta uma vez, comecei com 3.000 reais. E aí eu cheguei a 30.000 reais em menos de um mês com essa conta, tá? Então eu ganhei 27.000 reais em poucos dias. E isso foi muito impactante para mim. Eu falei, então vou ganhar muito dinheiro agora, eu vou enriquecer, porque agora eu vou fazer isso com 50 mil, com 100. E calma, não é assim. Qual que era o grande problema nessa ocasião? Era que eu estava arriscando todo o dinheiro o tempo todo. Então, por exemplo, eu estava com 3.000 reais, mas eu estava com um stop de 2.500 reais. Quer dizer, a conta inteira praticamente. Aí quando num dia eu fui lá e ganhei 1.500 reais, num dia só, você imagina, 50% da conta num dia.
Aí eu fiquei enlouquecido, né? Eu falei, nossa, não é possível. Então vou fazer isso acontecer. E aí eu fui fazendo isso durante vários dias. Então eu estava com 4.500, fazia mais 2.000 num dia, 50%, depois 40%. E aí eu ganhava. Aí, por exemplo, tinha um dia que eu estava com 8.000 reais, eu fazia 6.000 reais num dia. Nossa, aí você fica psicologicamente achando que você é o melhor do mundo. Você fica ali emocionalmente abalado. Você fala, nossa, isso aqui vai me dar muito dinheiro, tá? Ainda mais com robô, né? Que ali você pode fazer outras coisas. Então, eu estava alavancando. Todos os dias eu estava colocando ali um robô ou dois, alavancando muito. E aí começava com mais contratos, 10 contratos, né? Então, eu estava muito alavancado. Até, assim, por exemplo, teve um dia eu ganhei 8.000 reais, 9.000. Aí eu saltei de 10.000 para 18. Foi pulando muito rápido assim. Chegou um momento que eu estava lá com 25, 27 mil, né? E aí, surpreendente, né? E pior, eu nem tirei nenhum dinheiro, que eu recomendo também tirar dinheiro para você ir acostumando a ganhar e retirar, para você não usar todo o dinheiro o tempo todo. Eu recomendo fazer isso. Então, chegou lá por volta 29 mil, quase 30 mil, eu fui lá, tomei um stop enorme de 18, 19 mil, mais ou menos. Aí depois, o que aconteceu psicologicamente? Falei, não, eu tenho que continuar. Eu tomei um stop assim, de repente, porque passou assim uns 15 dias, algo por aí. Eu falei, não, então é só uma questão aqui, 15 dias eu vou ficar ganhando. E depois eu vou tomar um stop, que é natural. Então eu vou continuar alavancado, porque daqui a uns 20 dias eu vou tomar stop de novo. Porque aí eu acabei continuando com o mesmo volume de dinheiro, como se eu tivesse 30 mil, tá? Sendo que o stop era muito pesado. Aí eu estava com 30 mil, eu falei, não, vou continuar alavancado. Estava lá começando já a entrada do robô com 10 contratos, por exemplo. Estava muito alto. Não dá para ser assim, alavancado demais. Aí eu estava lá com a conta de uns 12 mil. Tá? E aí eu acabei tomando um stop assim, de uns 10 mil mais ou menos, em poucos dias, né? Passou 1 ou 2 dias depois eu tomei stop, levou lá mais uns 10 mil, fiquei com 2 mil. Aí eu falei assim, olha que loucura que é a nossa mente. Eu falei assim, agora é tudo ou nada. Já que eu tinha o dinheiro, eu já cheguei a 30 mil, então quer dizer que eu vou chegar de novo facilmente. Não chegou. Por quê? Eu continuei um pouco, eu diminuí um pouco, mas ainda assim eu alavanquei mais do que eu devia. Aí eu fui lá, falei, não vai ter aumento de posição, eu vou conseguir aqui com 5 contratos iniciais, por exemplo, e meu stop já estava muito mais do que 2 mil, eu vou poder chegar depois num valor muito alto de novo. Aí 2.000 reais, no meio do trade lá das reentradas, eu tomei stop de corretora, porque não tinha margem suficiente, acabei lá ficando com 200 reais, 100 reais. E teve vezes assim, em outras contas também, que eu até fiquei devendo a corretora, porque tem corretora que ela com 70% ela fecha a sua posição, mas tem corretora que não fecha. Então ela pode dar ali uma explosão para um lado e ela só te estopar quando você está negativo na corretora. E aí você fica devendo a corretora. Então isso acontece, isso já aconteceu comigo, é terrível acontecer isso. É uma coisa que você trabalhou o mês inteiro, por exemplo, eu consegui esse resultado. Então trabalhei o mês inteiro para nada, para poder perder tudo depois. Isso aconteceu comigo algumas vezes, né? Essa foi uma das mais impactantes, né? Teve outras também que eu comecei com 15 mil, 20 mil, por aí vai, e fui quebrando a conta. Por quê? É uma coisa que é muito bom o robô. Ele chega a dar uma lucratividade às vezes muito alta e te surpreende, né? E você fica emocionalmente assim, afetado completamente. Então ali eu peguei uma conta, por exemplo, de 15 a 20 mil, que eu lembro, cheguei em poucos dias a 45 mil. Aí de repente você toma um stop de 20 mil, não precisava. Então, aí você fala, não, mas eu não vou deixar tomar um stop então de 20 mil. Eu vou limitar a 5 mil, tá certo? Só que quando você limita também o seu stop, obviamente, ao mesmo tempo, limita o seu ganho. Por quê? Porque você está entrando menos alavancado. Né? Entrava lá com 5 contratos um robô, por exemplo, ou então entrava com mais robôs, né? Tinha 5 robôs, botava 10 robôs, entrava mais alavancado. Aí quando
às vezes o mercado disparava para um lado, pode ser que você tome stop em todos os robôs. Pode acontecer, só que você tem que ter o gerenciamento financeiro, que a gente fala aqui, né, na nossa área de membros, nos vídeos, para poder você aguentar o stop e seguir em frente. Então eu lá com 20 mil reais, eu posso ter um stop ali de 2, 3 mil reais, 4 mil reais, posso ter, tá? É impactante às vezes no dia seguinte, né, como eu falei, você tomar um stop, você começou a estar lá 20 dias testando na demo, e aí deu um lucro bom, deu 5 mil reais, por exemplo. Você fala, nossa, muito bom, né? 25% da minha conta, excelente. Aí eu vou para o real, aí é o dia de você tomar um stop. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Você tem que saber que isso acontece, tá? E não é também que lá na conta real vai tomar stop e na demo não vai. Não, é às vezes um dia que você tomaria stop na demo também. É um dia de tomar stop, tá? Isso é normal de acontecer. A nossa estratégia, ela é assim. Ela faz parte da estratégia tomar stop para saber perder. Porque você não pode fazer um robô que ele multiplica sempre o aumento de posição para sempre. Sei lá, põe muitos aumentos de posições e fica aumentando até quebrar sua conta. Não é essa a ideia, né? Tem gente que faz isso manualmente. Não é essa a ideia. Tem que saber perder e eu falo isso nos vídeos. Tá certo? Então estou mostrando aqui para você várias situações que eu passei que você não precisa passar. Estou te adiantando. Tem que operar com cautela, aumentando aos poucos para entender. Eu costumo brincar que é o seguinte: quanto mais tempo você ganha, veja bem, quanto mais dias você ganha direto, mais o seu ego aumenta, achando que você sabe mais do mercado. Isso é super normal. E quanto mais o seu ego aumenta, né, a sua emoção aumenta, mais chance tem de você pesar a mão, tá? Mais chance tem de você pensar, vou ficar rico com isso rápido. Mais chance você tem de pensar que você vai realizar seu sonho ali material, ou você vai viver disso, tá? Mais chance tem disso acontecer. Contudo, mais chance também tem de acontecer de você tomar um stop. Então imagina, quanto mais tempo passa, mais próximo do stop você está. Lembre-se disso. É mais probabilidade de você tomar um stop. Então você tem, por exemplo, você fez backtest, você rodou 2 meses de backtest. Nesses 2 meses, você viu que tomou um stop, 2 stop, por exemplo, 3 stop, depende da sua estratégia, né? Tem, às vezes, estratégia que você toma stop ali todo dia, porque o stop é curto, 100, 200 reais. Você vai lá, toma stop todo dia e aí paga no mesmo dia, às vezes à tarde, já pagou aquele stop e já deu lucro. Existem estratégias assim. Vai de preferência de cada um. E existe estratégia que você demora meses para tomar. Você fica lá 6 meses sem tomar stop. O stop é muito alto, entra no horário específico, então tudo depende da sua estratégia. Ou toma às vezes um stop porque finalizou o dia, e aí toma um stop muito pequeno, você fecha, o robô fecha a posição, então tudo depende. Então minha teoria é o seguinte: se você tem um robô mais conservador, moderado, que assim, você fez um backtest, demorou 10 dias para tomar um stop, 20 dias, então é o seguinte, você está lá 10 dias ganhando seguido, você tem tudo para poder na sua cabeça alavancar, ficar empolgado, querer viver disso, ganhar muito dinheiro, tem tudo isso que pode acontecer. Então, eu falo para você o seguinte, lembre desse conceito: quanto mais dias passa, mais probabilidade tem de você tomar stop, certo? Você vai fugir do stop. O que é fugir do stop? É pegar dias de muita notícia, né? Tem notícia, por exemplo, forte, tá? Rolagem, tá? Quando tem notícias assim, por exemplo, o presidente troca de presidente, teve, por exemplo, notícias quando estava aprovando a previdência pública, né? Estava tendo muita notícia, então o mercado estava mais volátil, tá? Eu lembro dessa época, tá? Então tem várias coisinhas assim que pode acontecer, que pode ficar mais volátil e você tomar o stop, tá? Então é bom fazer isso. Agora, um conceito importante, é bom também você deixar ganhar dinheiro. O que significa? Você também não pode chegar lá, por exemplo, seu robô das 9h30 da manhã até meio-dia, 1h da tarde, que é o que você programou para ele trabalhar,
aí você chegar às 11 horas e falar assim, ah, já bateu minha meta, eu vou desligar. Não faça isso. Por quê? Porque, às vezes, depois de 1 hora, 2 horas a mais no pregão, você pode ser que você tome stop. Mas é mais provável que você ganhe. Se você fez backtest e deu tudo certo, lá em 2 meses, por exemplo, ali está tudo certo, que eu recomendo aí pelo menos 2 meses, você viu o resultado ali muito bom e viu, olha, eu pago o stop em 7 dias, por exemplo, em 5 dias, tá? E aí você imagina que está limitando o seu ganho. Então isso significa que quando você tomar stop, você vai demorar mais dias também para poder você ganhar. Então imagina que você limitou o seu ganho, tá? Aí você tomou um stop, aí depois você vai alavancar para pagar rápido? Não, você tem que seguir a regra, segue a estratégia, segue aquilo que você já programou da estratégia sua. Manter aquele robô durante várias semanas ou meses. Seguir aquilo até que possa você desenvolver, melhorar a estratégia, fazer mais backtest e desenvolver um robô como eu ensino na aula. Então não é bom também limitar o seu ganho. Você está lá, por exemplo, aquele robô no backtest, ele tem uma média ali que ele ganha 200 a 500 reais por dia. Aí você fala, beleza, vou pagar o stop em 3 dias, 5 dias, ok. Aí você tem lá 100 reais, você está ganhando no dia, 200 reais, você fala, não, está muito bom para mim, 200 reais é muito dinheiro, né? Para cada um, o dinheiro é diferente, né? O volume do dinheiro. Aí você desliga o robô, não pode fazer isso, porque aí quando você tomar o stop, você vai ficar desesperado, vai querer pagar rápido, vai fazer besteira, você vai aumentar o seu lote, você vai colocar mais robô, você vai ficar desesperado. Você vai sair da estratégia. Então o que eu falo, não pode sair da estratégia. Você ligou o robô, eu recomendo não mexer durante o dia. Não mexe. Você colocou, às vezes você colocou a perda máxima do robô. Você pode colocar. Eu não gosto de colocar isso, dependendo da estratégia, tá? Por quê? Porque você programou o robô, então ele tem que trabalhar daquela maneira. Ou você pode colocar, dependendo do robô, né? Depende da estratégia. Tá? Mas geralmente as que eu mostro, aí as estratégias, elas demoram alguns dias para pagar cada robô, então por isso que eu estou comentando assim. Mas tem estratégia que pega pouco ponto, pega poucos reais, entra muito, mais de 50, 100 vezes, tá? Então essas são as estratégias curtas, né, de stop ali curto e tal. Mas estratégia com stops maiores, ali de 1000 pontos, 1500 ou mais, por exemplo no mini índice, pode acontecer isso que eu tô falando, né? De você tomar um stop no dia e não querer mais operar, tá? Eu tenho robô assim também, onde você, por exemplo, eu tenho um stop de 2.000 reais, por exemplo. Então você não quer perder mais num robô, por quê? Às vezes, por exemplo, na época do coronavírus, o mercado foi 15.000 pontos para um lado, deu circuit break, deu 10.000 pontos para um lado. Então, você não quer tomar 5 stops de 2.000 reais. Não. Então, para que isso não ocorra, você pode, naquele robô, você pode colocar o stop nele, assim, perda para fechamento, né? Tem a opção lá de, se você perdeu tantos reais, você não entra mais. Então, por exemplo, você colocou 2.000 reais de stop, você tomou um stop. Aí você tem lá a opção, perda para fechamento. Você põe 2.000 reais, 1.500 reais, aí o robô vai analisar. Já perdeu 2.000 reais, ele colocou 1.500, se perder 1.500, entrada, quer dizer, o parâmetro de entrada, né, é a perda para entrada, é esse parâmetro. Porque se você perdeu 2.000 reais e colocou lá para não entrar se perder 1.500, ele não entra mais. É diferente daquele parâmetro perda para fechamento. Quando você está perdendo um valor, aí o robô vai lá e fecha a operação. Não faça isso. Por quê? Porque ele precisa operar o seu robô com margem requerida, com margem que você precisa, certo? Então você não pode ter lá um stop de 2.000 reais, colocar para o robô fechar 1.000 reais se estiver perdendo 1.000 reais, porque ele não vai fazer os aumentos de posições, ele vai acabar perdendo, fechando a posição aberta lá das reentradas, que não foram feitas todas, e acabar fechando essas posições, e acabar
que você perde. Você deveria ter ganhado porque está tendo aumento de posição correto, e aí fecha no meio dos aumentos de posições. Está completamente errado. Eu já vi cliente cometer esse erro e não é bom. Você fez backtest, deu tudo certo, e aí na hora do real você comete esse erro, também dá muito errado. Toma cuidado com isso, eu aviso isso nas outras aulas, tá bom? Continuando aqui, operar para os outros, eu falo assim, jamais faça isso, tá? Jamais faça isso. Por quê? Isso já aconteceu muito comigo, né? Há muitos anos atrás, desde que eu comecei na bolsa, tinha muita gente que vinha falar isso para mim, porque via resultado, eu ficava empolgado, e aí que ocorre o problema, né? Por que que isso acontece? Porque você acaba ficando muito confiante. E aí as pessoas estão mostrando resultado para outras pessoas, você está falando disso, você fica empolgado, aí as outras pessoas não têm tempo, falam, então investe para mim. O que pode ocorrer? Ocorre que se você acerta, você não fez mais que obrigação. Se você errar, você perdeu o seu amigo, perdeu o dinheiro de outra pessoa, tá? Então isso pode acontecer, tá? É claro, né? Eu diria para isso quem for muito experiente, tiver anos operando, tiver muito consistente durante anos, aí poderia ter essa possibilidade. Mas ainda assim é complicado, porque as pessoas não entendem o mercado financeiro. Outras pessoas vão entender que, por exemplo, você está lá com 10 mil reais de uma pessoa, aí você tomou um stop de R$1.000. A pessoa vai pensar, poxa, eu perdi 10% num dia. Complicado, né? Então, claro, por mais que você avise, e a pessoa também vai ficar no seu pé. Todo dia vai ficar te perguntando como é que tá, como é que tá. Então tem um pouco disso, tá? Por mais que você explique, é complicado para outras pessoas. Então é complicado mexer com dinheiro com outras pessoas, tá? E também tem gente aí no mercado, alguns picaretas no mercado, que fazem isso, some dinheiro das pessoas, prometem aí muita lucratividade, faz assim o preço médio, isso manualmente, tem por aí no mercado. Faz preço médio, está lá ganhando 99% das vezes, como o robô pode ganhar, depois perde uma vez, perde muito, perde a conta inteira, como já falei, tá? E aí é aquele negócio, você fica confiante, porque você ganhou, por exemplo, um mês direto, sem tomar stop, aí você já vai lá, fala com teu amigo quer investir em você, e aí é o dia de tomar stop, quando ele botou dinheiro com você. E aí acontece igual eu te falei na minha conta. Acaba você perdendo muito dinheiro, você perdeu sua amizade, você arrumou um problema para a tua vida, tá? E não funciona assim. Então eu recomendo não operar para os outros, tá certo? Então aqui, como eu já falei, qual é o seu objetivo? Colocar sempre stop no dia e parar, tá? É um conceito importante, porque, exemplo, né? Você colocou ali, ó, eu posso perder, quem tem muito robô, eu falo isso, quem tem vários, né? Tem lá 4, 5, 10, tem cliente nosso aí que tem mais de 15 robôs operando, tá? Então, geralmente quem tem muito robô assim, ele não quer, obviamente, tomar stop em todos os robôs ao mesmo tempo, tá? É complicado, né? Muito pesado pode ser na sua conta, apesar de eu falar que é bom você ter 3 vezes o capital do seu stop para poder operar. Então, você tem lá, por exemplo, R$3.000 no stop, você tem que ter R$9.000. Então, às vezes, com um robô você tem um stop de 3.000. Você imagina o cara que tem 15 robôs operando, 10, 15. O cara tem um stop de 30, 40 mil reais. Só que a sua conta tem 80 mil reais, 100 mil reais. Tá? Então, essa é uma estratégia um pouco diferente, tá? Que você aprende aqui nas nossas videoaulas. Mas você coloca um limite para poder perder naquele dia. Tem o nosso robô, que é o painel geral, que ele tem lá. Ele pode encerrar todos os robôs ao mesmo tempo e desligar todos os robôs se atingir uma perda que você determina. Então você tem que ter na sua mente também qual é o máximo de perda do dia. Porque o dia ele pode estar muito ruim, o dia pode estar muito direcional, pode disparar o mercado para um lado, acontecer alguma catástrofe, qualquer coisa assim, e aí o mercado vai lá 10 mil pontos para um lado, pode acontecer. Então você tem que ter preparado, você tem que ter uma estratégia correta para poder aguentar isso daí. Claro, você vai tomar stop, então tem lá a opção, né, não operar, o stop, não operar fora do túnel, né? Tem lá não operar, quero dizer,
com stop, se tomar stop, continuar operando? Não, tem essa opção também. Por quê? Porque aí o preço está fora do túnel, né, das linhas, ele dispara muito para um lado, ele sai fora do túnel, que a gente fala, aquele túnel são as linhas, né, para quem tem a opção também de operar mercado, mas geralmente não é essa opção que a maioria das pessoas usa, tá? E aí o mercado dispara para um lado, você toma stop, e aí depois você coloca lá, continuar operando no stop, você coloca a opção que não continuar operando, tá? E aí o preço precisa voltar para a média móvel para depois analisar o mercado de novo e continuar operando. Para ele voltar, o mercado geralmente ele fica mais, digamos, consolidado. Ele fica mais calmo de novo. Tá? Então lá deu 3.000 pontos para um lado, direto assim, 3 candles, pum, 3.000 pontos. Se você toma stop, aí depois você fala, olha, eu tenho a opção de não operar se bater no stop, não continuar operando, ou seja, ele tem que voltar para dentro da média móvel, né, para o túnel, para depois verificar a entrada de novo. Esse parâmetro ele é muito bom para poder travar sua perda. Se você tem stops muito curtos, exemplo, stop lá de 500 pontos, 300 pontos, é um stop pequeno. E aí, imagina que vai para um lado, 3.000 pontos para um lado, e aí você não tem essa opção ligada, né, de parar no stop, você vai tomar 5 stops de uma vez só. Imagina, não é bom. Então, por isso que é importante você colocar um limite de perda, que pode ser no robô. Você põe lá a perda, né, na entrada. Né? Se você perder, por exemplo, 2 stops, aí você para, se o seu stop for curto. De repente, se o seu stop for mais pesado, você determina também, como já citei, tem lá R$3.000 de stop. Você põe lá para não entrar o robô. Se tomar 3.000 de stop, você põe lá 2.000, 3.000. Então se ele tomar, você pode botar o valor menos do que o stop, né? Perda não entrar se você tomou tanto de stop. Então se tomou 3.000 de stop, coloca lá o parâmetro 2.000, perda para entrada. E aí você limita, né, o robô operar mais. Quando você tem muitos robôs, tem que tomar cuidado. Você pode colocar lá o painel para limitar a sua perda, aquele máximo no dia, porque o dia eu acredito que não esteja bom, né? Agora, pode acontecer que você toma um stop e depois, algumas horas depois, já paga seu stop, depende da estratégia. Mas tenha em mente que você tem que ter ali um valor para você parar no dia, tá? Não fica ali na esperança que vai ganhar, voltar tudo e ganhar tudo no dia. Às vezes não é um dia bom, deixa para o dia seguinte, tem pregão aí todo dia, né? Então não fique ansioso. Então você tem que determinar esse stop máximo que eu falei, tá? Para você parar no dia, tá? Ou até desligar todos os robôs, mas eu falo o seguinte, programe isso nos robôs e deixa ele operar, não aperte o botão para parar. Tá? Então claro, você tem que fazer isso antes do pregão começar, fazer todos os stops, todo o gerenciamento e deixar o robô funcionar. Ele vai funcionar corretamente. Se você altera manualmente, você está prejudicando muito a estratégia. Tá? Todas as vezes que eu alterei manualmente, pode ser que eu falei, então quando acontecer isso eu vou alterar manualmente. Aí eu fico olhando o robô o dia inteiro, né? Grande erro. Que aí um dia ou outro funcionou eu colocar a mão no robô, desligar ele ou ligar no meio do pregão, perigosíssimo isso, e aí funcionou, fiquei todo empolgado, funciona eu fazer isso, então vou ficar olhando. Erro meu. No longo prazo, médio prazo eu já via, né? Poucos dias depois, era para eu ter ganhado muito mais, aí eu desligava o robô, não deixava ele ganhar. Então isso é prejudicial. Então o robô é uma matemática, ele é uma estatística. Depois que você fez backtest, deu tudo certo, deixa rolar o robô. Não vai alterar manualmente, porque vai ser prejudicial a longo prazo, porque sai da matemática do mercado. O robô ele opera uma matemática, né? Se você fez uma estatística lá correta, que o robô ganha tantos por cento lá em tantos meses, que ele tomou tantos stops dentro de uma volatilidade, claro, porque no coronavírus, por exemplo, foi no ápice, né? Em março, abril, foi diferente o mercado, né? Então eu explico tudo isso nas aulas,
mas eu gosto de falar da volatilidade. Se a volatilidade está igual, você tende a ter uns resultados muito parecidos quando você está aí com a mesma configuração no robô. Quando muda a volatilidade, você tem que ir ajustando o robô, como eu explico nas aulas. Então, é isso que você tem que modificar fora do pregão, fazendo testes, o backtest, operando na demo e indo para o real. Esse é o passo a passo, tá bom? Como eu já falei também do trade esperança, é aquela esperança que a gente tem de ganhar muito dinheiro muito rápido, deixar a posição, por exemplo, robôs que tem um stop gigante, que leva a tua conta inteira, ou leva ali 50%, 80% da sua conta no stop. Não faça isso, você tem que ter possibilidade ali de tomar vários stops ali. Se você quer isso a longo prazo, você tem que trabalhar ali com a possibilidade de 5 stops, 10 stops, para poder ter chance do seu robô ganhar nos próximos dias. Tem gente que começa ali, por exemplo, a operar com R$1.000, tem gente que só tem aquele dinheiro, R$1.000, não tem mais dinheiro nenhum. Aí opera e aí tem um stop de R$900. Então você imagina, você está lá testando na sua demo, está lá ganhando todo dia, vai para o real, 3 dias depois, você vai lá, toma um stop e acaba com a sua conta. Isso já aconteceu comigo, uma conta assim pequena. Então você tem que entender o que você vai fazer quanto a isso. De repente você tem até mais dinheiro. Tem gente que fala assim, não, eu tenho R$10.000, mas eu vou colocar só R$1.000 para eu ver como funciona o robô. Tem isso também que eu já vi dos clientes. Ok, então quer dizer que se você tomar um stop de R$900, você tem a possibilidade de colocar mais dinheiro na corretora. Isso acontece também, porque você quer ter a exposição de R$1.000 só para você aprender. Isso tem cliente que faz isso. Então, mas ele tem mais dinheiro. Então ele fala, não, ok, eu entendi o mercado, eu tomei stop consciente, eu entendi que naquele dia normal poderia tomar um stop. Estou ali operando há um mês na conta demo, eu vi que eu posso tomar um stop de R$900 e depois ele vai fazer mais dinheiro, ele vai fazer R$1.000 ainda de lucro, vai dar. Tá bom? Aí o cara põe R$1.000, mas ele tem mais dinheiro, toma um stop, ele põe mais dinheiro. Normal, existe esse comportamento também, né? Aí o cara vai depositar mais um pouquinho para ele poder continuar, porque tem gente que não quer deixar o dinheiro todo na conta. Eu já vi isso também acontecer. Então você tem que ter, digamos, o seu plano B, o passo a passo. O que você vai fazer se você tomar stop? Qual é o comportamento que você vai ter? Você vai continuar? Você vai botar mais dinheiro? Você tem a possibilidade de tomar 5 stops, 10 stops para poder trabalhar com seu dinheiro. Você tem lá R$10.000, seu stop é de R$800, bem bacana, é uma possibilidade. Tem gente com stop ali que eu já vi cliente, um stop curto de R$600, 300 e poucos reais, e que faz ali no dia às vezes R$100, R$200. É excelente robô, né? Um robô que opera muito, 50, 100 operações por dia. Existe esse tipo de robô que eu já vi nos clientes. E aí você tomou um stop de R$300, você tem uma conta de R$2.000, R$3.000, você aguenta vários stops. O que não pode é você tomar um stop e ficar alterando o parâmetro, tá? Porque aí você acaba com a tua estratégia, né? O que você tem que testar se deu na conta de demonstração, foi muito bem, ou nos backtests foram muito bens. Eu, por exemplo, eu tenho robôs que eu ponho na conta de demonstração e tem robôs que eu já configuro muito bem no backtest e já vai direto para o real. Mas eu falo isso somente para as pessoas que já têm experiência, muita experiência, de vários meses, por exemplo, no mínimo operando aí 6 meses, por exemplo. Você sai do backtest e vai para o real direto, porque você já sabe mais ou menos o comportamento do robô. Na conta de demonstração, ele executa a mercado assim, de forma direta, ele não tem delay, por exemplo. Ele entra fácil. Na conta real pode ocorrer um delay ali de 1 segundo, 3 segundos, isso pode ocorrer. Então, na conta real, ele tende a ter uma lucratividade ali, às vezes, de 10% a menos, 15% a menos, tá? Pode acontecer. Eu já vi acontecer até mais também, na conta real dá mais que a conta demo. Tem essa pequena variação. Então eu já sei mais ou menos como o robô se comporta, então eu consigo sair do backtest para a conta real direto. Só que para você que é iniciante, não faça isso. Você não entende exatamente como o robô funciona no dia a dia. Então, por exemplo, tem um cara que reclama, no backtest está dando ali 100, 200 reais por dia. Ele vai por real, ganha 80, 50 reais. Por quê? Isso acontece porque
você está às vezes buscando pouco ponto e também tem que pagar corretagem. Imagina que você está buscando somente 15 pontos no mini índice, que eu acho pouco, tá? Mas depende do robô. Tem cliente que tem esse tipo de robô que entra lá 100 vezes no dia buscando 15 pontos, ele faz dinheiro, um bom dinheiro. Só que ele vai, obviamente, pagar mais taxa da emolumentos e também vai pagar corretagem. Tem corretora que cobra corretagem, tem corretora que não, então vai pagar muita corretagem. Então o cara ganhou R$200 e pagou R$100 de corretagem. Isso já também aconteceu comigo. Robôs que pagam assim muita corretagem porque opera muito, certo? Então você fica, nossa, eu entreguei metade do resultado do robô, eu entreguei em taxas. Então aí eu já vi isso acontecer. Tem cliente que já me falou isso, né? E vai odiar isso, né? Mas você pode testar isso também, pensando que você tem ali uma consistência na sua estratégia. Dá para fazer também, tem cliente que faz, não tem problema nenhum. Mas o que eu falo aqui da esperança, o que é esperança? É você colocar stop muito pesado na sua conta, e aí você toma um stop e depois fica na esperança que não vai tomar mais stop nos próximos um mês aí, 20 dias. Isso não pode acontecer. Pode ser que você tome stop seguido, 2 dias seguidos. Como eu já expliquei, que isso já aconteceu comigo. Tá? Então tem que tomar cuidado nisso. Não pode ficar na esperança. Eu vou colocar todo o meu dinheiro, R$10.000, eu tenho meu stop de R$8.000. Tá, o stop de R$8.000 pode ser que você ganhe R$1.000 por dia, R$2.000 por dia. E aí você está com 10 mil, você fez R$2.000 no dia, 20% da sua conta. Aí você fica louco, né? Com isso, emocionalmente você fica, nossa, eu vou ganhar 40 mil no mês, 50 mil no mês. Aí isso começando com R$10.000. Aí o que acontece? A ganância destrói a gente, como eu falo aqui nos tópicos. A ganância faz com que a gente vá aumentando o valor, achando que nunca vai tomar stop. E aí você vai lá, você está com, por exemplo, R$20.000, aí você toma um stop de R$8.000, aí fica R$12.000. Aí você pensa, nossa, eu vou continuar, porque ainda assim eu tenho um dinheiro maior do que eu iniciei. Você está lá, por exemplo, há 10 dias no mercado, aí você toma um stop, perdeu lá 8 mil, beleza, tá 12 mil. Aí o que acontece? 5 dias depois, você tá lá com 15 mil na sua conta, você tomou um stop de 8 mil, aí foi lá para 7 mil, já tá menos do que você começou. E aí você vai querer continuar, né? Você tá com 7 mil, por exemplo, com stop de 8 mil. Você fala, não vai tomar stop não, eu vou deixar esse robô do mesmo jeito. Aí às vezes num aumento de posição lá, nos últimos aumentos, a corretora fecha porque você não tem margem suficiente. Mais uma vez eu te falo, isso já aconteceu comigo. Tudo já aconteceu comigo, né? Eu já estou te explicando. Você fica no trade da esperança. Então não pode trabalhar com trade da esperança. Também trade de esperança é aquele trade que você... Outra coisa importante que já aconteceu também comigo é você colocar um stop muito alto e você faz backtest, por exemplo, 3 meses de backtest. Tá? Aí você fala, não, então para aguentar esse mercado, no mini índice, por exemplo, você vai colocar 3 mil pontos de stop, tá? E aí durante 3 meses, 6 meses até, você não tomou nenhum stop. Você fez o backtest, deu tudo certo durante 6 meses. Você falou, não, nunca tomo stop, então tudo bem. Eu tenho um stop aqui de 6, 7 mil reais, estou com uma conta de 10 mil, nunca tomo stop, então eu posso deixar esse robô. Por mais que seja o seu teste, um dia você vai tomar um stop. Um dia pode ser que você vai tomar um stop. Tá? Não adianta você colocar, e não indico, você colocar lá 5 mil pontos no mini índice de stop, pensando que nunca vai tomar stop. Porque primeiro que o mercado pode ir por um lado, 3 mil pontos para um lado, e ele não voltar mais. E aí você fecha o dia perdido. Então seu stop é de 8 mil, por exemplo, e aí você tem 5 mil pontos de stop, o mercado vai 3 mil pontos para um lado, e aí depois ele não volta mais, acaba o dia, o robô tem que fechar a operação, ou sua corretora vai fechar, você vai tomar ali 3 mil reais de prejuízo, porque acabou o dia e o mercado não voltou onde você queria. Isso acontece também, já aconteceu comigo. Aí o que é o trade de esperança? É você tá lá 3 mil pontos lá para cima, lá, por exemplo, você está perdendo, e aí vai ficar na esperança de voltar. E não tem que ter esperança, você tem que fazer aquilo que você programou no robô com uma estratégia boa.
E não é uma estratégia boa quando você põe assim 5.000 pontos, por exemplo, no mini índice. Não gosto de fazer isso, tá? Por vários motivos. Primeiro que o stop ele acaba sendo muito pesado geralmente, tá? Outra coisa, se não for seu stop pesado, o seu aumento de posição vai ser muito longo, tipo assim, 800 pontos, 1.000 pontos, não funciona. Porque o mercado, às vezes, no dia, ele está oscilando ali 2.000 pontos, 3.000 pontos, e aí seu aumento de posição vai ficar horrível, seu preço médio vai ficar muito ruim. Aí pode ser que o preço fique andando na lateral, e aí entre o seu aumento de posição, e não bate no seu aumento de posição, e o seu preço médio seja ruim, aí termina o dia, você perde. Então tem vários motivos para não fazer isso. Toma cuidado. Não fique no trade da esperança. Ah, um dia vai voltar. Ou então desliga o robô, que eu já vi gente fazer isso também. E eu também já fiz. Assumo que eu fiz e fiz errado. Desligar o robô e começar a botar a ordem manualmente na mão. Assim, você alavanca mais para poder o preço fazer um preço médio maior, melhor. E você tentar bater no preço médio. Tentar bater no seu take profit mais rápido. Eu já fiz isso, funciona uma vez ou outra, mas a longo prazo não funciona. Tá? Você pode ficar deslumbrado, falar, então quando o robô acontecer isso, eu vou desligar e fazer a operação manual para poder corrigir. Não faça isso, porque o robô, como eu disse, é uma estratégia estatística. Se você fez backtest, você está trabalhando com estatística, somente isso. Então se você mexe manualmente, você sai da estatística, sai do ganho a longo prazo, tá bom? Então, não faça isso de jeito nenhum. Ganância, já citei várias vezes aqui, a ganância faz isso, você alavancar mais, deixar um stop maior que você não pode, colocar mais dinheiro. Olha que loucura que eu já fiz. Estou lá com uma conta pequena, o robô está fazendo aumento de posição, aí eu vou lá, estou com um stop que eu não podia tomar, no meio do pregão eu vou lá, deposito mais dinheiro. Deposito, eu faço um TED, cai na hora na corretora, cai em 10 minutos às vezes, ou na hora quase, e aí eu fico com mais saldo e continuo operando. Não faça isso. Todas as vezes que eu fiz isso, a maioria das vezes deu errado. Por quê? Porque você vira uma pessoa que fala, não, eu vou ganhar, eu só preciso de mais margem. E aí você perde tudo. Eu já fiz isso várias vezes e eu posso te falar, não dá certo a longo prazo. Uma vez ou outra dá certo. Eu falei, nossa, eu coloquei dinheiro, eu fiz certo e isso foi fantástico. Então eu vou fazer de novo. Aí fazia, tomar um stop grande que não podia, quebrava minha conta e dava errado. Não faça isso também, tá? A ganância destrói a nossa conta. Então a ganância, você está ganhando, você quer aumentar também o lote, não faça isso. Já expliquei tudo isso também antes, certo? Cuidado. A ansiedade. A ansiedade faz com que também a gente coloque mais robôs e não deveria. Faz com que a gente aumente o lote do robô, não deveria. Faz com que a gente opere manualmente, querer consertar o robô, não faça isso. Faz com que a gente ache que vai ficar rico do dia para a noite, porque o mês você foi lá e ganhou. Tem cliente assim, ganhou 9.000 reais no mês, aí falou, cara, então é só eu ajustar tal coisa assim, 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 olha a ganância, que eu vou ganhar 15.000. Aí ele ajusta, colocando mais agressividade, por exemplo, ou ele acha que descobriu o setup que vai resolver toda a tua vida, e não é assim, né? Então, tomar cuidado, porque as coisas têm que ser evoluídas, né? O seu setup ele tem que ir aprimorando, e o mercado também vai modificando. Tudo isso eu explico nas aulas. E aí o cara fica ali com a ganância, com a ansiedade de querer dinheiro mais rápido, ele acaba aumentando a sua agressividade, o seu lote. Às vezes a sua agressividade nem aumenta na configuração do robô, mas ele põe mais robôs, ou põe ali mais um lote maior. Inicial está lá um contrato, põe 3, aí ele vai multiplicando, achando, né, que está indo tudo certo, que já tem o controle, ele está um mês no mercado, já sabe tudo. Né? Então, porque ele fez 9.000 no mês, fez depois no outro mês uns 10.000, aí ele fala, não, agora que eu sei bastante, eu vou aumentar bastante também. Não, eu digo que é bom você aumentando bem devagar, tipo assim, a sua agressividade, sua exposição ao mercado, 5, 10% no máximo aí no mês, a sua agressividade, né? Você ganhou 10.000, tá bom, a meta no próximo mês pode ser 11.000,
Não precisa ser 15, 20 mil, porque aí você está falando em dobrar ali a sua renda, a sua renda no próximo mês. Sendo que no próximo mês pode ser que você faça, mesmo com a mesma configuração, pode ser que você faça menos. Tende a ficar parecido. Você está lá, ganhou 10 mil, pode ser que você gire em torno, dependendo da estratégia, é óbvio, você ganha 7 mil, 12 mil, vai girar em torno disso, mas com a mesma configuração. O problema é que o cara vai lá, põe mais dinheiro, ele põe uma configuração mais pesada, ou aumentando o lote, com a mesma estratégia, mas aumentando o volume financeiro. Aí ele toma mais stop, não é um mês excelente, né? Tem mês que você não tomou nenhum stop, é um mês que você vai tomar 1 ou 2 stops, aí de 10 mil você vai ganhar 3 mil reais e vai ficar revoltado. Tá? Ainda mais quem quer viver disso, né? Quem conta com esse dinheiro, vai ficar revoltado. Então, muita cautela. Se você for com uma cautela, né, uma boa cautela, seria você manter a mesma estratégia, o volume financeiro, pelo menos uns 3 meses, tá? 6 meses, por exemplo, para você manter aquele ganho e entender, e alterando e ganhando daquela forma. Tá? Então, é um projeto isso, é um projeto para você poder ganhar um dinheiro com consistência. Então, toma cuidado. Aqui o conceito de deixa ganhar, eu já expliquei aqui. Né? Não limite a sua perda, toma cuidado com isso, tá? Não mexer o robô durante o pregão, também já comentei bastante, é horrível isso. Tem gente que faz isso, tem gente que fica desesperado emocionalmente e fala, meu Deus, eu não podia tomar esse stop, e aí o que eu vou fazer? Então é o que eu te digo, você tem que colocar a configuração e deixar o dia inteiro, certo? Então eu falo isso várias vezes porque tem gente que erra muito isso. Então não pode ficar na esperança, né? Eu não posso tomar stop. Não, você tem que poder tomar o stop. Não pode você ir para o pregão achando que nunca vai tomar stop ou ficar na esperança, como já falei. Eu tenho um stop aqui de R$1.000, mas eu não posso perder R$1.000, porque isso vai acabar com a minha vida. Então não entre no mercado, não entre no mercado. Outra coisa, você está lá ganhando 1 mês na conta demo, 2 meses, porque tem gente de todas as formas que vem trabalhar com a gente. Tem gente que testa a conta demo 1 semana e vai para o real. Tem gente que fica 3 meses também testando. Aí, qual que você acha melhor? Isso vai no seu tempo, tá? Vai no seu tempo. Por quê? Tem gente que tem muita experiência de mercado. Tem lá 5, 10 anos de mercado. Ele sabe bastante operar ou está operando e está perdendo. Ele já tem uma grande experiência no mercado. Ele sabe mais ou menos o que pode acontecer. Tem uma boa experiência, então o cara ele tem a curva de aprendizado muito mais rápido, né? Então eu vou lá, consigo analisar ali um robô em 15 dias, 1 semana ou às vezes menos. Agora tem gente que não sabe nada, nunca operou, vai vir com o robô, fica à vontade, pode ficar lá 1 mês, 2, 3 meses, fica à vontade, vai no seu tempo, tá? Vai estudando. O que é melhor ou pior? Claro que quanto mais tempo, melhor é, pelo fato de você entender todas as variações do mercado que pode acontecer. Mas também tem gente que tem aí resultados bons em 1 mês e dá tudo certo. Aí pega lá nosso tempo gratuito que a gente disponibiliza para a conta real e acaba que a pessoa, a maioria das vezes assim, dos clientes eu vejo já ganhando um bom dinheiro, muito mais que a nossa assinatura, nesses 12 dias aí que a gente dá gratuito, tá? A gente dá atualmente, né? A gente está aqui em 2020, a gente dá gratuito 12 dias, né? Pode algum dia alterar, mas a gente tem feito esse plano e muita gente ganha esse dinheiro. Já ganha ali, eu já vi R$700 nesses 12 dias ou até mais. E aí já consegue pagar aí a mensalidade, já pagar nosso plano e continuar operando com a gente. Então a gente dá esse benefício. Então faça no seu tempo, tá? Faça no seu tempo. O que você tem que fazer é ir para o real consciente. Não adianta você, olha só, o que acontece também já vi, pegar uma configuração pronta, não sabe o que está fazendo. Você pode pegar a configuração, mas eu acho que você tem que entender primeiro como o robô funciona, até para melhorar a configuração, desenvolver ela. Aí você pega uma configuração pronta, não sabe o que está fazendo, vai para o mercado, perde no dia seguinte, não entende a pessoa que criou, né, o setup ali,
não entende o que essa pessoa fez e perde dinheiro e põe culpa no robô. Não, não é nada disso. O robô é muito lucrativo, dá muito certo. Então é você que tem que estudar mais o método e entender o processo ali. Eu já vi gente, olha só, tem cliente de todo quanto é tipo que vem falar com a gente. Tem cliente uma vez reclamando, né, que o robô não entrava. Ah, ele só entra no mini índice. Aí eu falei, tá, o que você fez no dólar, que não entra no dólar? Como é a sua entrada? A pessoa não sabia, não sei. Por quê? Foi lá, pegou uma configuração pronta. Aí eu falei, tá bom, mas como é que tá a sua entrada? Aí a pessoa mostrou a entrada lá para mim. Aí eu vi que era o mesmo setup do mini índice, ele colocou no dólar. Não vai entrar nunca. Né? Por que não vai entrar? Porque, imagina, entrada no mini índice. Tem lá 150 pontos. Aí o cara põe a mesma entrada no dólar, 150, não vai entrar nunca. O dólar é diferente. O dólar é lá uma entrada de 10 pontos, 15 pontos. É diferente, né? A distância da média, tudo diferente. Então não vai entrar. Então isso mostra o desespero de uma pessoa para poder operar. E não é assim. Né? Vai perder dinheiro se fizer isso. Né? Eu não quero que você perca. Eu quero que você entenda o método, estude, faça na conta de demonstração e opere na conta real a partir daí. Porque eu não tenho interesse nenhum que você opere comigo e pague uma mensalidade um mês. Não tem interesse nenhum. Por quê? Eu não tenho interesse nesse dinheiro, né, nessa mensalidade. Porque a gente dá um suporte muito bom. A gente fica com o cliente, a gente conversa com o cliente, a gente atende ali por e-mail, WhatsApp, esses meios que a gente atende mais, tá? Então, a gente dá muita atenção para o nosso cliente. Não vale a pena para nós dar tanta atenção num cliente para ficar um mês operando com a gente. Não vale a pena isso. Não é o nosso interesse. Também a nossa reputação como empresa, como robô, falar assim, olha, as pessoas aqui só operam um mês com a gente. Aí as pessoas falam isso no mercado, na internet, para o seu amigo, que não deu certo, que só ficou um mês. Não vale a pena para ninguém, você vai perder dinheiro, a gente também dedica muito nosso tempo ao cliente, então não vale a pena para ninguém isso. A gente quer que você opere a longo prazo, vai ficar anos com a gente, quem sabe aí por longos e longos anos, décadas aí operando, porque funciona muito, tá? Nossa estratégia funciona muito tempo. Desde aí há mais de 10 anos atrás, eu já tenho conhecido essa estratégia, tá? A gente fez o robô, aprimorou isso nos últimos anos, mas faz mais de 10 anos aí que a estratégia funciona, tá? Eu vim do Forex, eu vim lá com um robô mais simples e eu aprimorei ao longo do tempo, nos últimos 2 anos que eu mais aprimorei, a gente está em 2020 nesse vídeo, eu aprimorei nos últimos 2 anos essa estratégia. Então ela funciona aí por mais de 10 anos, é uma estratégia aí que tem gente que faz variações dela, tem muitos aí adeptos a isso, faz algumas variações e eu fui aprimorando até chegar nesse estado hoje que está excelente a estratégia, as configurações, as possibilidades de operação desse robô. Então ele funciona por muito, muito tempo, tá? Então eu quero que você opere a longo prazo com a gente, certo? Porcentagem de ganho, ali também é importante você entender isso, entender que se tem gente que reclama assim, né? Por exemplo, o cara tá lá 5 mil reais, o cara fez 1.500 reais no mês, 2 mil reais no mês. Pensa bem, o cara fica reclamando, poderia ter feito mais, eu vi você ganhar mais ali num vídeo ali no YouTube, eu poderia ter ganhado muito mais porque eu errei uma configuração, eu tomei um stop, etc. Para pensar, meu amigo. Se você tem 5 mil reais, você fez 2 mil reais, 2.500 reais no mês, você fez 50% da sua conta. 50% você vai demorar num fundo de investimento anos para conseguir. Às vezes vai demorar 5, 10 anos para conseguir isso. Ou às vezes nem consegue também, dependendo como for. Uma renda fixa, então, esquece, né? Você fazer aí, hoje está 2,5% ao ano numa renda fixa, imagina. Então você fez às vezes 1.000 reais, com 5 mil reais, quantos por cento que dá?
dá 20%. Então é muito alto a porcentagem do seu ganho. Você tem que pensar nisso também. É uma porcentagem exorbitante. Então pensa nisso também, porque claro que vai de acordo com o dinheiro que você tem também, o volume de dinheiro. Tem cliente nosso que tem lá 40 mil reais, aí fez no mês 5, 6 mil reais, deu 10%. É espetacular. Também, claro, com o robô você está trabalhando também um pouco no método, né? Não é um fundo de investimento que você fica passivo. Você trabalha, então por isso você tem uma renda maior, que geralmente os fundos, esses investimentos, você tem uma renda maior e muito maior a maioria das vezes. Então é claro que vale a pena você ganhar muito mais do que um fundo, isso é óbvio. Mas também tem que estar ciente de que se você fez ali 10% no mês, é exorbitante, é muito bom, é excelente. Tá? Agora, tem gente também com conta de R$ 1.000 que quer testar o robô, que eu já vi também cliente, que faz R$ 1.000 no mês com R$ 1.000, ou seja, 100%. Vai isso acontecer para sempre? Não, porque você imagina, se você fizer uma conta aí numa planilha, você botar 100% ao mês de lucro sempre, você vai ficar bilionário aí em poucos anos. E não é isso que acontece, não é isso que eu prometo para você. Tá? Não posso prometer isso, porque o volume de dinheiro, como eu já falei, é diferente. Cada estado é diferente. Você tem lá 100 mil reais, você vai operar diferente com 10 mil. Você tem R$ 1.000.000, vai operar diferente também. Talvez você tenha que ir para o mercado do dólar cheio, mini índice, o índice cheio. Você vai ter que ir para esse mercado, porque você tem lá R$ 1.000.000, você vai entrar com um contrato, a sua margem é muito maior, né? É R$ 2.000, R$ 3.000, depende da corretora, né? A margem. Um dólar cheio, o mini índice cheio, pode ser uma margem, um contrato pode ser R$ 2.000, R$ 3.000. Então você está lá com R$ 1.000.000, já é possível. É possível. Por quê? Porque se você operar no mini índice ou no mini dólar, pode ser que você tenha que colocar muitos contratos, né? Mas ainda assim é possível operar, mesmo com contas altas assim, você operar com o mini índice, mini dólar e colocar vários robôs. Cada um vai ter uma entrada diferente, cada um está entrando de repente com 5 contratos, faz aumento de posição, opera com 50 contratos. Eu falo isso porque eu já operei, o máximo que eu já operei foi 500 contratos, tá? Então tem que ter um bom dinheiro para fazer isso, a exposição é muito grande, o stop tudo controlado, stop certinho, o stop era R$ 15.000, né? Nesse caso não, era muito maior, mas eu já operei já algumas vezes, já chegou a 200, 500 contratos no mini índice, já aconteceu, tá? Então tem várias coisas que vai acontecer quando você opera assim. Primeiro que você tem que ter margem, óbvio, suficiente, ter chance de tomar stop, aguentar tomar stop, lá R$ 40.000 de stop, você tem que saber tomar stop, você tem que ter conta para isso. A corretora, né, tem que deixar você fazer isso, porque tem corretora, por exemplo, tem corretora que limita o máximo de 300 contratos. Se você não tiver, tem uma corretora, isso altera muito com o tempo, tá? Eu não posso falar com a corretora, isso se altera muito. Com R$ 300.000, até R$ 300.000 você pode operar com 200 contratos. Tem uma corretora que é assim. Então você tem que saber isso também na sua corretora, se você tiver muito dinheiro, para você não ter problema na hora de ter aumento de posição, na hora que ter lá vários robôs operando, porque seria terrível, e já aconteceu comigo, você está lá no meio de aumento de posição, o robô ele tenta mandar uma ordem e aí o robô vai dar um erro, seu MetaTrader vai dar até um aviso, um erro assim, saldo margem insuficiente, vai dar esse erro também. Aí você perde, aí não pode botar a culpa no robô, é porque você não viu exatamente o que precisa para você operar o robô na sua corretora. Isso já aconteceu comigo também. Olha o erro que eu já cometi, bobo. Mas é por quê? Porque eu achava, há muitos anos atrás, que não teria limite de contrato a corretora. Eu achava que era só a margem. Então, por exemplo, se a sua corretora tem margem de R$ 20 por contrato, aí eu fazia o cálculo, tem até na nossa planilha de stop, é só fazer o cálculo, R$ 20, vezes tanto, vai dar, preciso de R$ 20.000 para entrar com tantos contratos. Muito contrato, né? Só que aí não é assim. Pode ser que a sua corretora limite o contrato, mesmo você tendo dinheiro, a margem. Ela limita por questão de risco.
porque o mercado pode disparar para um lado, você perder muito dinheiro acima da sua conta e ficar devendo a corretora. Então a corretora limita a sua exposição ao mercado. Tá? O Forex também é assim, acontece isso. Então tem que verificar na corretora o seu limite de contrato. Tá? Tem corretoras que você, antes do pregão, você pode determinar ali, durante também o pregão, no site deles você determina quantos contratos você quer operar. Existe corretora assim também. Qual é a margem que você quer operar, quantos contratos você quer operar, e tem corretora que limita a partir até 300 mil, 200 contratos no máximo. Então eu tinha lá numa corretora, eu tinha a possibilidade de colocar quantos contratos eu queria operar, ou então você tem que conversar com o seu assessor, com a corretora, como que é isso. Mas quem está operando aí com 20, 30, 40 mil reais, 50 mil reais, talvez não tenha esse problema. Talvez não tenha esse problema de alavancagem. Você está lá com 10 robôs com a exposição ali de 50 contratos, 80 contratos, mini índice, eu acho que você não vai ter problema ali operando com 50 mil reais. Com essa exposição ali, 50 contratos ao mesmo tempo. Só que a partir disso daí, 100 contratos, 200, eu falo para você que é melhor procurar a sua corretora como funciona isso para não errar, tá bom? Então, a porcentagem de ganhos aí, super importante, você entender também que é muito acima do mercado, você pode conseguir, tem que ter cautela, então muito cuidado isso, achar que você está fazendo pouco a porcentagem, se você ganhou lá 5% no mês, ainda assim é uma porcentagem exorbitante, né? Não existe rendas assim no mês, aí, fácil você achar no mercado alguma coisa que rende 5%. Só que, se você dedicar, fizer tudo certo, dependendo da sua estratégia, você pode ganhar muito mais do que isso. Então é normal ganhar, tá? Toma cuidado também falando com as pessoas que não conhecem o método, falar isso é um absurdo, isso não funciona assim, isso é pirâmide, né? As pessoas que não conhecem falam qualquer coisa, mas é possível sim ganhar uma boa porcentagem, como já tem clientes aí que fazem. Tem cliente com conta pequena, eu já vi fazer 100%, conta assim de R$1.000, dobrar o valor ou até mais no mês, ou em poucos dias. Tem gente que também tem lá 50 mil reais, faz lá 5 mil, 7 mil no mês, já vi também acontecer, ou seja, 10% e tal. Então tem de tudo, tá? Entenda o método na sua estratégia, tem tudo a videoaula aqui para você entender, para você operar corretamente. E o gerenciamento financeiro, como eu já expliquei também, a possibilidade de você tomar stop, a possibilidade de você tomar ali vários stops para continuar no mercado, tá? Não ficar na esperança, como eu já falei, e a possibilidade de entender o que você tem que fazer se você tomar stop, o que você vai fazer se você ganhar lá um dinheiro X, e aí o que você vai fazer? Eu vou tirar o dinheiro? Então isso eu tenho as aulas aí também, eu falo sobre gerenciamento financeiro, para você se dar bem aí a longo prazo com a gente. Mas basicamente você tem que ter ali um plano para cada dinheiro que você ganha. Se você está lá, por exemplo, tem 50 mil reais, ganhei 5 mil reais no mês, o que você vai fazer? Você vai deixar acumular? Você vai tirar aquele dinheiro? E se você tirar aquele dinheiro naquele mês, você vai voltar com a sua conta inicial, 50 mil, você está lá com 55, tirou 5 depois de um mês, e aí no próximo mês você perder 5 mil ou 3 mil, o que você vai fazer? Você vai continuar operando? Você vai continuar operando, melhorando a sua estratégia, você vai desenvolver ela melhor. O que você vai fazer? Vai sair do mercado? Vai botar mais dinheiro? Tem aquela coisa também, você foi lá, perdeu um pouquinho, você repõe o dinheiro, o que você vai fazer? Então, tudo isso você tem que pensar para gerenciar bem o seu financeiro, porque às vezes a estratégia dá errado para você porque você não gerenciou bem o financeiro, como eu já expliquei várias vezes nessa aula. Você tem lá 10 mil reais, tomou um stop de 8 mil reais, como que você agora vai voltar a ter os 10 mil reais? Aí tem gente que fala assim, não, mas eu só quero ter meu dinheiro inicial de novo. É um grande erro, né? Porque aí com 10 mil reais você perdeu 80% do seu dinheiro, quantos por cento você tem que fazer para ter 10 mil reais de novo? Vários, né? Você vai ter que fazer 100%, 4 mil, mais 100%, 8 mil, e depois mais um pouquinho, tem que fazer mais de 200% para você poder ganhar o dinheiro, né, de volta. Então 200% no mercado
já é um desafio muito grande. Então, a primeira coisa que tem que fazer é não perder dinheiro. A primeira regra, né? O Warren Buffett, o maior investidor do mundo, ele fala isso. São duas regras no mercado, mais importante que ele fala. Primeira regra, não perder dinheiro. Segunda regra, não esquecer da primeira regra. Então ele fala isso, é super importante essa regra, e eu concordo que a gente tem que proteger o nosso capital, o nosso dinheiro. Para isso, operar com cautela, operar pequeno, para aos poucos, gradativamente, você poder crescer a sua conta, tá certo? Então, essa aula foi para você, ela ficou um pouco grande, mas é extremamente importante para você ter sucesso a longo prazo com a gente ou em qualquer tipo de investimento, tá? Falo aqui também pela minha experiência, muita experiência com robô e também minha experiência que eu operei manualmente, tá certo? Então tome muito cuidado com tudo isso que eu falei, tem aqui, reveja essa aula, escuta de novo essa aula, porque ela é extremamente importante, todos os conceitos que eu apresentei aqui, para você ter sucesso a longo prazo, tá certo? Fica aqui essa aula para você da psicologia do trader, super importante. E aí, eu desejo a você muito sucesso nos seus trades. E aí, tenha um grande sucesso a longo prazo aí nos seus trades com os nossos robôs, porque funciona muito bem. Nossa estratégia é excelente. Você pode ver vários bons resultados. Acreditar na estratégia, fazer tudo corretamente, que vai ter resultado a longo prazo, tá bom? Um grande abraço para você.